Queridos, recebam a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Pode tomar o assento, por favor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, aos Romanos, capítulo de número 11, para nós fazermos a leitura e a exposição do texto. Romanos, capítulo de número 11. Por favor, localize aos Romanos, capítulo de número 11. Irmão do som, onde está você, irmão do som? Eu estou sem retorno aqui, tá bom? Não há retorno aqui. Me ajude, por favor. Aos Romanos, capítulo de número 11. Quantos irmãos estão procurando? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, sua esposa, irmã Liliane, adoradora, este casal que Deus tem dado como pastores desta igreja. E é uma alegria poder reencontrá-los e reencontrá-los bem. Meu desejo é de muita saúde para este casal. Isso, saiu aqui o retorno. Ficou bom, querido. Glória a Deus. Como que é o nome do irmão do som, pastor? Hã? Cido? Como que é? Eliezer? O Eliezer, ontem eu preguei ali na Vila Celeste ali. Eliezer, eu ganhei uma dúzia de ovos caipira ontem. Está ali no carro ali, viu? Se você me ajudar, te dou meia dúzia. Combinado? Ficou bom aqui, hein? Pode ficar desse jeitinho, tá ótimo. Assim tá bom. Os irmãos estão ouvindo bem aí? Era só aqui que estava sem, agora ficou bom. Glória a Deus. A todos os obreiros aqui é uma alegria, viu? Poder estar com os senhores. Eu me senti um pouco humilhado aqui, pastor, quando eu vi o sapato do irmão aqui, ó. Se eu vou ter que comprar um sapato novo para voltar aqui, viu? E os irmãos estão todos elegantes. Glória a Deus. Prazer rever o Wagner, lá do Parque Industrial. Presente de Deus para nós hoje aqui. Bom, Wagner, eu vou pedir para você no início, nós usar mais base, pouca nota, tá bom? Depois o senhor faz daquele jeito que Deus te usa, que você é usado por Deus. Irmãos queridos, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Jesuítas. Jesus Cristo tem uma linda noiva lá. Ela é toda adornada pelo Espírito Santo. E Jesus me achou por fiel cuidar dela até a sua vinda. E se você passar por lá, você está convidado para juntos cultuarmos ao Senhor. Eu trago saudações da minha esposa Sara, da minha filha Radassa, a sementinha, a bolinha. Ela está com 1 ano e 4 meses, 22 quilos, irmãos. Glória a Deus, irmã. Se deixar aqui, ela desce rolando aqui, ó. É, glória a Deus. No aniversário de 1 ano da minha filha, eu estava indo pregar, escute por favor. Eu estava indo pregar no aniversário de 1 ano dela. E no carro eu comecei a chorar, disse: Senhor, hoje eu gostaria de ter feito uma festa para minha filha. Mas um dia eu disse que eu renunciava os meus sonhos para viver os teus sonhos, Senhor. Que eu renunciaria a minha vida para viver a tua vida, Senhor. Mas eu quero que o Senhor hoje seja o presente da minha filha. E enquanto eu estava ministrando, o Senhor Jesus batizou minha filha com o Espírito Santo, com 1 ano de idade. E ela virou um mistério na igreja. Porque ela aprendeu a andar agora, ninguém segura ela. Ela corre lá na frente do púlpito, falando em língua estranha. E ela é adoradora. Tem mais adorador aqui, irmãos, nessa noite? Glória a Deus. Queridos, nós estamos construindo um berçário lá em Jesuítas para as nossas crianças. Porque quando eu cheguei lá, eu vi uma mãe trocando uma bebê no ar assim. Uma mãe segurava e a outra trocava a criança no ar. Parecia aquele filme do Matrix, irmãos, que o rapaz faz assim. E, sabe? Eu disse: irmã, vai derrubar a criança? Vai lá no berçário trocar a criança? No primeiro culto. Aí a irmã disse: não tem berçário aqui, pastor. O banheiro é muito pequenininho. Eu disse: Deus vai dar um berçário novo aqui. Só falta o porcelanato, o resto está tudo pronto. Você diz glória a Deus?
Então nós temos materiais ali fora, você adquirindo os nossos livros, vai estar ajudando. Eu creio que ainda esse mês vai ter lugar para os nossos bebês serem trocados lá. Eu tenho 3 livros, o Natan já anunciou aqui outro dia, não vou nem fazer menção, mas temos materiais, você adquirindo, vai ser uma bênção de Deus. Eu trago saudações do meu pastor presidente, pastor Hermes Feitosa, sua esposa irmã Raquel, a toda a igreja. Os irmãos recebem? Pronto. Estou envergonhado. O Natan pregou aqui. Quem estava aqui o dia que o Natan pregou? Meu Deus, pastor, não quero nem pregar mais. Ele que é o instrumento de Deus lá em casa. Pois bem, vamos ler o texto, irmãos? Aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 29. Glória a Deus. Parabéns ao grupo de teatro. Eu recebi no meu espírito, viu? Deus falou muito comigo. E ali chorando eu disse: Senhor, eu não vou precisar ficar mudo e nem surdo para te adorar. Eu vou adorar com tudo que eu tenho. Eu vou adorar com tudo que eu tenho. Vai ser glória. Aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 29. O irmão que está tirando foto está aí? Cadê o irmão da foto? Pega essa câmera aí. Faça favor, meu filho, eu vou te dar meia dúzia de ovo também. Me ajude. Abra ela aí, faça favor. Quem encontrou Romanos capítulo 11, versículo 29, diga glória a Deus. Eu quero que você tire uma foto da igreja. Eu quero que todos levantem a Bíblia assim para o alto. Todos. Todos. Todo mundo. Levante a Bíblia para o alto. Glória a Deus. Tire lá. Levante, irmãos, a sua mão com a Bíblia. Glória a Deus. E tem um pastor que falou ontem na internet. Vocês viram isso? Que a Assembleia de Deus não usa mais Bíblia. Tira a foto, irmão, por favor, que eu vou marcar ele na foto. Glória a Deus. Diga glória a Deus porque você tem a palavra. Pronto, pode abaixar. É que eu vou postar e vou marcar ele. E ele falou que a Assembleia não usa mais Bíblia. Ó. Tem poder mesmo, irmão. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 29. Podemos ler? Porque os dons e a vocação de Deus são sem... Porque os dons e a vocação de Deus são sem... Porque os dons e a vocação de Deus são sem... Vamos ali, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 1. Localize aí 2 Timóteo, capítulo de número 1. Olha que gostoso o barulho das páginas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 3. Os que encontrarem digam glória a Deus. É Paulo quem está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, que agora é pastor da maior igreja do mundo, a segunda maior cidade do mundo, Éfeso. Está escrito assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Ele está orando noite. Por que será que Paulo está orando? O que é que está fazendo este homem tão ocupado no reino de Deus, orar noite e dia na presença de Deus? Qual é o motivo que faz um homem tão ocupado orar noite e dia? Vamos descobrir? Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus, que está aí dentro de ti. Meu filho, eu estou orando noite e dia, para que você desperte algo de Deus, que está aí dentro de ti.
E eu preciso te lembrar, meu filho, que os dons de Deus é sem arrependimento. Ninguém pode arrancar daí de dentro o que Deus te deu. Mas eu estou te dando uma ordem. Desperte. Desperte o que Deus te deu. Use o que Deus te deu. Coloque em prática o que Deus te deu. Está aí dentro de ti. Quantos aqui acreditam na atuação do Espírito Santo? Coloque as mãos sobre teu peito e abaixe a tua cabeça. Ore repetindo as minhas palavras e dizendo: Senhor, o que eu recebi de ti é muito grande, é muito poderoso. Me ajuda a usá-lo, me ajuda a despertá-lo. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Queridos, quantos conseguem ficar 5 minutos sem ir ao banheiro ou se levantar para beber água? Quantos conseguem? Quantos? Me ajuda, irmãos. Dê toda atenção. Minha mensagem vai ser bem curtinha, mas você precisa ter atenção no que o Espírito Santo vai falar contigo. Podemos começar? Pronto? Quantos estão desejosos de ouvir a voz do Senhor? Queridos, nós sabemos que a primeira viagem missionária deste mundo foi levantada pelo próprio Espírito do Senhor. Para tal obra, irmãos, e tal empreendimento espiritual, o Senhor levantou um líder, seu nome é Barnabé. Barnabé, irmãos, ele aparece em Atos, capítulo de número 4, entregando tudo o que ele possuía sem reservas para o reino de Deus. No capítulo 9 e no capítulo 11, nós encontramos Barnabé indicando novos convertidos para o início ministerial, sem ciúmes e sem inveja. No capítulo 11 também, irmãos, alguns profetas, 4, desceram de Jerusalém para Antioquia, e entre eles estava Ágapo. E ele profetizou naquele período uma fome mundial que varreria a face da terra. A profecia de Ágapo se cumpre, e a igreja, irmãos, se preocupa em suprir as necessidades dos famintos, os domésticos da fé. Para tal obra, a igreja primitiva escolhe alguém para liderar a diaconia, seu nome é Barnabé. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que ele socorre os irmãos na região da Judéia, e concluindo aquele serviço social, no capítulo 12, no último versículo do capítulo 12, a Bíblia diz que eles, concluindo o serviço que lhes foi confiado, eles retornaram então para Antioquia. E no capítulo 13, nós vemos o Espírito Santo levantando Barnabé para liderar a obra missionária. Então vejam que primeiro ele entrega tudo quanto possuía, depois ele indica sem ciúme, depois ele serve bem, depois ele conclui o que começou a fazer, e depois o Espírito Santo levanta para liderar. E para liderar tal obra missionária, ele precisa de companheiros. E Barnabé vai chamar 2 homens para acompanhá-lo. Primeiro, ele vai chamar o seu sobrinho João Marcos, filho da irmã Maria, líder do círculo de oração em Jerusalém, é onde a igreja se reunia para orar no período das perseguições. Lembrem-se que quando Pedro sai da cadeia, liberto pelo anjo do Senhor, ele vai até a casa da irmã Maria, é onde a igreja está orando. Esta Maria é a mãe de João Marcos. É bem verdade, irmãos, que este homem, na primeira viagem missionária, com medo da perseguição dos judeus, vai abandoná-los lá na Panfilha, vai retornar para casa, depois vai fazer a segunda viagem missionária com o seu tio Barnabé para a região da Galácia. Depois de concluir a segunda viagem missionária, ele vai trabalhar com o apóstolo Pedro aproximadamente 12 anos, e depois, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever um dos mais poderosos livros da Bíblia, o Evangelho segundo Marcos. A terceira pessoa que vai compor a caravana é um novo convertido chamado Paulo. Pois bem, esses 3 homens, irmãos, eles tinham um desejo comum em seus corações.
eles queriam ir às províncias, nas colônias judaicas, e eles queriam anunciar aos seus irmãos judeus uma nova doutrina que havia alcançado seus corações, chamada de o caminho. E a base, irmãos, o alicerce dessa nova doutrina era crer que alguém morreu, ressuscitou, sentou-se à direita de Deus Pai, recebeu todo o poder nos céus e na terra, e tornou-se o único mediador entre Deus e os homens. Agora escutem, este, sem dúvida, senhores obreiros, foi o maior desafio da igreja de todos os tempos, porque eles estão indo anunciar uma nova doutrina, que está baseada na ressurreição dos mortos, a judeus, que 90% deles não acreditam em ressurreição dos mortos, e nem nas manifestações angelicais. Não estou falando porque li somente em livros, eu falo por descendência, e afirmo, 90% dos judeus não acreditam em ressurreições dos mortos, sendo 70% os saduceus e 20% os essênios. E este foi o grande desafio, mas é inegável dizer aqui nesta noite de encerramento, que os céus foram confirmando as mensagens dos missionários pregadas em cada província. E olhe, como os judeus negavam-se a receber a mensagem de boas novas se espalhou para os gentios, e multidões começaram a crer e confessar Jesus Cristo como Salvador. É inegável dizer aqui nesta noite que os céus confirmaram as mensagens dos missionários, a ponto que os surdos ouviram, os cegos enxergaram, paralíticos se levantaram, mortos ressuscitaram, e muitas pessoas foram libertas de opressões demoníacas. Agora vejam, irmãos, quando eles pregavam nas cidades, e as multidões confessavam com alegria Jesus Cristo como Salvador, e os missionários se retiravam das cidades, os judeus, movidos de inveja e ciúme, vinham até as multidões e diziam: você recebeu Jesus como Salvador? E eles diziam com alegria: nós cremos em Jesus. Aí eles diziam: mas não é suficiente para vocês serem salvos. Não adianta apenas crer em Jesus Cristo. Agora vocês vão ter que se circuncidar-se e observar a lei de Moisés para que se cumpra a salvação em vocês. Então, eles sobrecarregavam os novos convertidos com uma doutrina pesada que nem mesmo eles tocavam com a ponta dos seus dedos. E eles foram perseguindo os missionários de cidade em cidade, a tal ponto que Barnabé abandonou o grupo e voltou para trás. Porém, queridos, quando eles chegaram na cidade de Derbe e Listra, olhe para mim, Barnabé pregou as boas novas de ressurreição, e a Bíblia diz que quando ele acabou de pregar lá em Listra, os homens se levantaram e disseram: vocês podem pregar esta mesma mensagem sábado que vem? Vocês podem repetir a mensagem? Veja, obreiros, que repetir a mensagem é bíblico, viu? Tem gente dizendo que não repete, mas o povo disse: vocês podem repetir a mensagem? E eles disseram: nós vamos repetir a mesma mensagem. E a Bíblia diz que no outro sábado levantou-se a cidade inteira para ouvi-los pregar. E quando a multidão estava reunida, Barnabé começou a pregar. E estava ali também na praça, irmãos, um aleijado desde o ventre da sua mãe, que era trazido todos os dias pela sua família e deixado ali na praça principal. E a Bíblia diz que enquanto Barnabé pregava, Paulo olhava fixamente para o aleijado, e Paulo observava que ele recebia fé pela palavra que ele estava ouvindo. E quando Paulo percebeu que a mensagem entrou no seu coração, Paulo, olhando fixamente para ele, disse-lhe: homem, crês tu que Jesus Cristo te levanta desta paralisia? E ele, meneando a cabeça, dizia: eu acredito. Então Paulo, dando um grito, disse-lhe: homem, levanta-te e anda perfeito em nome de Jesus Cristo. E o homem se levantou e começou a andar. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que quando este homem levantou-se e andou perfeitamente,
a multidão veio, agarrou aos dois, Barnabé e Paulo, os jogaram para cima, a multidão alegre, vendo o milagre, e começaram a gritar em uma só voz: os deuses se fizeram homens e estão entre nós. E eles pegavam, irmãos, a Barnabé, jogavam Barnabé para cima e diziam: eis aqui o Deus Júpiter. E eles pegavam Paulo e jogavam Paulo para cima e dizia: eis aqui o Deus Mercúrio, porque na mitologia deles, Mercúrio era o Deus tagarela. E como Paulo falava demais, eles assimilaram, jogaram Paulo para cima e diziam: eis aqui o Deus Mercúrio, o Deus que fala bastante. E quando eles estavam jogando os missionários para cima e glorificando eles, os sacerdotes, irmãos, do templo de Mercúrio, que ficava de frente da praça, começaram a tirar para fora os bois, irmãos, para sacrificá-los diante dos missionários e para adorar os missionários. E quando Paulo percebeu que eles iam matar os bois para dar glória a homens, Paulo escapou da mão da multidão, rasgou as suas vestes, colocou o seu rosto no chão, e Paulo gritou tão alto que toda a cidade ouvia Paulo gritando e dizendo: nenhum homem é digno de ser adorado por outro homem, a não ser a Jesus Cristo, aquele que está sentado à direita de Deus Pai. A Ele a honra, a glória e o louvor. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, cadê o irmão do som? Me ajuda, irmão, com o microfone. Não tire o microfone, irmão, senão você não me deixa pregar aqui. A Bíblia diz, irmãos, que quando a multidão confessou a Jesus como Salvador, com aquela alegria, irmãos, os judeus que vinham perseguindo eles de cidade em cidade chegaram ali e viram a multidão glorificando a Cristo. E a Bíblia diz que eles chamaram os vadios da cidade e incentivaram os vadios a apedrejar Paulo no meio da multidão. E Paulo, irmãos, ele foi apedrejado até a morte no meio da multidão. O corpo de Paulo foi arrastado para fora da cidade e jogado para o lado de fora do portão da cidade. É bem verdade que algumas horas depois, os irmãos que haviam aceitado Jesus rodearam o corpo de Paulo. A mão de Deus estava sobre ele, ele se levantou de novo, ele estava vivo, e ele entrou dentro da cidade de novo gritando: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, ali acabou a primeira viagem missionária. Agora, durante 2 anos, quanto tempo, igreja? Participe do culto e diga bem alto: quanto tempo? Guarde isso no teu coração, esta informação. Durante 2 anos, foi a maior discussão no mundo, a doutrina da salvação. As Américas ainda não haviam sido descobertas, mas o mundo antigo se ocupou em falar desse grande debate entre os novos convertidos em Cristo e os judeus que perseguiam esta mensagem, e os homens não se ocupavam em outra coisa a não ser a discutir acerca da doutrina da salvação. Irmãos, essa discussão tomou conta do mundo, chegou na Judéia, veio até Antioquia, e os homens entraram lá na igreja e questionaram os pastores que estavam lá, dizendo: vocês precisam resolver esse negócio das discussões aí, porque já não sabemos mais o que fazer. Aí os pais da igreja olharam para a multidão e disseram: nós vamos pegar aqui Barnabé e Paulo. Foi eles dois aí que colocaram o mundo de ponta cabeça, eles alvoroçaram o mundo, vamos pegar eles e vamos mandar eles para Jerusalém, e os pais da igreja que resolvem esse problema, porque essa discussão é muito grande para nós resolvermos. E mandaram Barnabé e Paulo para Jerusalém. Os pais da igreja se reuniram para o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, e eles vão discutir acerca da doutrina da salvação dos gentios, no caso a minha e a sua salvação. E a Bíblia diz que a discussão, irmãos, começou ao amanhecer do dia. E a discussão foi tão calorosa, irmãos, foi tão grave naquele dia, que as pessoas de longe ouviam eles discutindo acerca da salvação dos gentios. E olhe para mim, irmãos, a reunião começou ao amanhecer do dia, o sol já estava se pondo, e eles não chegaram ao comum acordo acerca da salvação dos gentios. E quando o sol estava se pondo, Pedro, que ainda não havia falado nada, eu acho que é um milagre, Pedro ficou calado o dia inteiro. Pedro levantou a mão e disse: eu posso falar alguma coisa aqui nessa reunião? E as pessoas disseram: vamos ouvir o irmão Pedro. E aí Pedro levantou, cumprimentou os irmãos com a paz do Senhor Jesus, disse: olha, queridos irmãos, alguns dias atrás eu estava ali em Jope, na cidade marítima,
Eu estava na casa do irmão Simão, o curtidor de couro. Eu estava sob o terraço da casa. Aproximadamente 4 horas da tarde, eu ainda estava em jejum na presença do Senhor. E eu já estava no meu 4º período de oração. E enquanto eu orava, me humilhava e suplicava diante do Senhor em jejuns, os céus se abriram e eu tive visões do Espírito Santo. Eu vi quando um vaso desceu dos céus em forma de um lenço, abriu-se diante de mim e apresentou-se todas as espécies de aves e animais quadrúpedes da terra, e uma voz que me dizia: Pedro, mata, coma. Mas eu respondi imediatamente: Senhor, jamais matarei, jamais comerei, pois a minha boca nunca tocou coisas impuras ou coisas comuns. Irmãos queridos, por 4 vezes eu tive essa mesma visão, mas na 4ª vez que o lençol se abriu, e a voz me disse: Pedro, mata, coma. Eu respondi como as demais vezes, imediatamente dizendo: Senhor, jamais matarei, jamais comerei, pois a minha boca nunca tocou coisas imundas ou coisas comuns. Então uma voz como de muitas águas encheu aquele lugar, e a voz que vinha dos céus me disse: Pedro, meu servo, não chames de impuro aquilo que eu, Senhor, já purifiquei sobre a face da terra. Nesse momento, 3 homens bateram na porta da casa. Eles me procuravam pelo meu nome, e enquanto eles batiam na porta, lá em cima, o Espírito do Senhor falava comigo e me consolava, dizendo: meu servo, não temas em ir com eles, pois eu os tenho enviado a ti, vai com eles. E eu desci imediatamente para recebê-los, e quando eu abri a porta, eles disseram: és tu Simão, a quem chamam de Pedro? Eu disse: sim, sou eu. E os 3 homens disseram: nós somos servos do nosso senhor Cornélio. Ele é o líder da guarda italiana de Roma aqui na região. E alguns dias atrás, enquanto nosso Senhor orava dentro da sua casa, o anjo do Senhor desceu dentro da casa e disse-lhe: Cornélio, as tuas orações sobem continuamente diante de Deus, e por isso eu fui enviado até a tua casa. Mas a nós, os anjos, não foi dado a honra e o privilégio de anunciar a salvação eterna aos homens da terra, mas este privilégio repousou sobre homens comuns da terra. Manda chamar a Pedro para que anuncie o caminho da salvação. E por isso estamos aqui, Pedro. O senhor vai conosco? Ele disse: eu irei com vocês. E quando eu cheguei na casa de Cornélio, estava ele, a esposa, os filhos, os amigos, a casa estava cheia. E Cornélio se antecipou à minha chegada e disse: Pedro, bem fizeste em vir ter conosco, porque alguns dias atrás, enquanto eu orava, o anjo do Senhor veio em minha direção e me disse que as minhas esmolas e as minhas orações, elas sobem continuamente diante de Deus. Mas o anjo me disse que a ele não foi dado o privilégio de anunciar a salvação, mas este privilégio foi dado aos homens, e mandou que eu lhe buscasse. Agora bem fizeste em vir ter conosco. Diga-nos tudo quanto está no teu coração, porque todos nós estamos aqui preparados para ouvi-lo. E Pedro entendeu, irmãos, que ele deveria falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E quando Pedro ele começou a falar da ressurreição de Jesus, o Espírito do Senhor caiu sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Irmãos, quando Pedro falou isso, acabou a discussão, irmão. Irmãos, acabou a discussão, irmãs. Caiu um silêncio lá na discussão, ninguém falava mais nada. Aí, como ninguém falou mais nada, Tiaguinho levantou. Não é Tiago o apóstolo, porque Tiago o apóstolo já morreu, já mandaram matá-lo. Tiaguinho, o irmão caçula de Jesus, que se converteu na ressurreição do irmão. Tiaguinho levantou e disse: irmãos, se bem vos parece diante do testemunho do irmão Pedro, que o Espírito Santo não é negado aos gentios, nós também não podemos negar a salvação a eles. Então 3 coisas nós vamos exigir deles para que eles sejam salvos. Primeiro,
eles vão ter que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Segundo, eles vão ter que se afastar da prostituição. Segundo, eles vão ter que se afastar da prostituição. Segundo, eles vão ter que se afastar da prostituição. Segundo, vai ter que ficar longe dos sites pornográficos, daquilo que entristece o Espírito Santo. Tem que se arrepender dessa sujeira, confessar seus pecados e deixar o Espírito Santo regenerar sua alma. Terceiro, vai ter que se afastar dos ídolos e de tudo que foi consagrado aos ídolos. Irmãos, unanimemente levantaram as mãos e aprovaram a doutrina da salvação. Agora olhe para mim, irmãos, eu vou começar a mensagem agora, depois da introdução. Quando eles aprovaram, irmãos, a nova doutrina da salvação, Atos capítulo 15, versículo 30, eles mandaram fazer um documento, irmãos. E quando eles fizeram o documento, eles colocaram na mão de Pedro. Está aqui, Pedro, o documento. Quando colocaram o documento na mão de Pedro, Barnabé e Paulo, que não haviam participado lá da discussão, irmãos, porque a reunião era para gente grande, e Paulo e Barnabé ainda eram pequenininho. Eles estavam lá no cantinho, pastor, observando, lá do lado de fora lá. E quando eles viram que acabou a reunião e o documento chegou na mão de Pedro, Paulo entrou correndo no meio da reunião e disse: Pedro, o senhor me dá uma cópia desse documento? E Pedro se consultou com os irmãos e disse: Paulo quer uma cópia disso aí. Aí eles disseram: acho que não há mal nenhum em dar uma cópia para ele. E aí decidiram que ia dar uma cópia para Paulo, entregaram a cópia juntamente com o profeta Silas e os despediram novamente para Antioquia. Disse: diga para todo mundo que o problema já foi resolvido. Quando o documento chegou na mão de Paulo, pastor, imediatamente ele levantou a segunda viagem missionária, chamou o companheiro, o profeta Silas, que tinha saído com ele de Jerusalém, o novo convertido Lucas, e eles iniciaram a segunda viagem missionária, e eles voltaram pelas mesmas cidades aonde eles haviam pregado há 2 anos atrás, aonde os judeus perseguiam a mensagem, desfaziam o que eles haviam ensinado. E Pedro, agora Paulo com o documento na mão, ele volta confirmando a fé da igreja, dizendo: está vendo aqui, irmãos, não é pelas nossas obras, é Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que salva. Não há nada que você faça que traga salvação para a sua vida, mas as obras de Jesus na cruz do Calvário trouxe salvação. Quem aqui confessa Jesus Cristo nessa noite? Levante a mão e diga mais um glória bem alto pelo poder do nome de Jesus. E ele foi confirmando a fé da igreja. Só que, senhores obreiros, quando ele chegou lá em Derbe e Listra, aonde ele havia sido apedrejado há 2 anos atrás e quase morreu, Paulo ficou impactado, porque quando Paulo chegou lá, aquelas pessoas que haviam confessado a Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles estavam inabaláveis na fé, a igreja estava de pé, sustentada pelo próprio Deus. Diga glória ao nome do Senhor. E no meio daquela igreja tinha uma família de bom testemunho, a Lloyd, a sua filha e o seu neto Timóteo. E a igreja disse: Paulo, que bom que você chegou aqui. Nós temos uma notícia, tem uma família aqui que é extraordinária, mas dentro da família tem um jovem que é muito diferente dos outros, Paulo. Ele vem para o culto não é para ficar no Instagram, ele vem para ser cheio do Espírito Santo. Ele não vem para ficar tirando foto, ele vem por causa da presença do Espírito Santo de Deus. E Paulo disse assim: uau, deve ser da onde? Esse almoço deve ser lá de Curitiba, deve ser lá da Vila Verde. E aí Paulo disse: você quer compor a caravana missionária? Ele disse: eu quero. Atos 16, versículo 3, circuncidaram Timóteo e eles prosseguiram a viagem missionária. Olhe para mim, irmãos, vou dar detalhes para entrar nas revelações do Espírito Santo. Esses 4 homens querem ir à Turquia agora, a Ásia Menor. Eles querem anunciar a salvação na Turquia, mas vocês sabem, Atos capítulo 16, o Espírito Santo os impediu 2 vezes de ir à Turquia. Então Paulo ora, ele tem uma visão e ele vê um homem vestido de branco dizendo: Paulo, passe a Macedônia, socorre-nos, ajuda-nos. E Paulo entendeu que ele não deveria ir para a Turquia, ele deveria mudar o rumo, o destino, e eles vão para a Europa. A Bíblia Sagrada diz que eles entram na Europa. Eles fundam uma igreja
lá em Filipos, diga amém. A igreja nasce na casa do carcereiro. Eles implantam uma igreja na Bereia, diga amém. Eles implantam uma igreja em Atenas, diga amém. Eles implantam uma igreja em Corinto, diga amém. E se torna a igreja mais pentecostal do mundo. Encerrou-se a segunda viagem missionária, diga amém. Pronto. Eles voltam para Antioquia. O Espírito Santo incendeia o coração deles. E eles iniciam a terceira viagem missionária. Só que agora, em vez deles irem para a Europa, eles têm permissão dos céus, eles cruzam as fronteiras, entram na Turquia, vão na Ásia Menor e eles implantam uma igreja na cidade de Éfeso. Agora olhe para mim, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que durante você está em batalha espiritual. E se você batalhar com armas naturais, vai perder a batalha. Então estou te dando uma ordem. Desperta o dom de Deus que está aí dentro de ti. Porque o próprio Deus vai na sua frente e vai te dar vitórias. Quantos entendem o que Deus está falando aqui? É por isso, irmãos, que quando você lê a carta aos Efésios, no capítulo 6... Paulo está falando de uma batalha espiritual. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, os príncipes tenebrosos deste século, em regiões celestiais. Olhe para mim. É por isso que o assunto da carta aos Efésios e 2 Timóteo é o mesmo. Porque aos Efésios, Paulo está escrevendo à igreja. A Timóteo, Paulo está escrevendo ao pastor da igreja. O problema é o mesmo. É batalha contra demônios. E com armas naturais não vencemos os demônios, mas com o poderoso nome de Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo, a igreja poderosa vence para a glória do nome do Senhor. Alguém vai vencer aqui nesta noite? Levante a mão e diga mais um glória. Queridos irmãos, eu fui pregar agora esses dias na cidade de Francisco Beltrão, congresso do Círculo de Oração. Irmãos, uma igreja fervorosa como essa, as irmãs cheias do Espírito Santo. Mas no primeiro banco da igreja, como essa irmã de branco aqui, irmã querida, levante a mão sim. No primeiro banco da igreja estava a dirigente geral do Círculo de Oração, com o semblante entristecido, o rosto caído. A igreja pegava fogo, irmãos. E a irmã triste no culto. Logo que eu comecei a ministrar, o Espírito Santo me usou para falar com a irmã. Eu disse, irmã, fique em pé. A irmã ficou em pé. Eu disse, o Espírito de Deus me mostra que a irmã está numa grande batalha espiritual. E a irmã está perdendo a batalha dentro da sua casa. Mas o Senhor manda te dizer, irmã, pare de lutar com armas naturais e abrace as ferramentas do Espírito Santo, porque Deus vai entrar dentro da tua casa esta semana e vai te dar uma vitória. Irmãos, continuei pregando, acabei a mensagem. Eu estava lá fora vendendo os meus materiais. Eu estava bravo com o porteiro da igreja. Eu estava bravo, que estava um frio, irmãos, garoando. O porteiro colocou minha mesa lá fora no pátio, na garoa. E eu saí suado para vender o material. Eu disse, ó, porteiro, irmão, em vez de deixar aqui dentro quentinho, botou lá fora. Eu estava com o beiço desse tamanho, bravo. Aí a irmã chegou lá chorando. Disse, pastor André, o senhor tem um minuto? Eu disse, minha santa, eu tenho a noite toda para falar contigo. Aí ela olhou para mim e disse, pastor, tudo que Deus te usou para falar lá dentro é verdade. Eu estou enfrentando uma grande batalha espiritual na minha casa. E eu estou perdendo a batalha, pastor. Eu estou perdendo a batalha para o meu adversário. Porque eu estou usando ferramentas naturais. Tudo que Deus te falou é verdade, pastor. Eu tenho uma filha linda. Ela tem 18 anos de idade. Ela é linda, pastor. E eu criei a minha filha debaixo dos bancos desta igreja. Quantas vezes eu deixei de comprar um calçado para mim, para comprar o melhor calçado para minha filha vir para a igreja. Quantas vezes eu deixei de me vestir, para vestir a minha filha com o melhor vestido, para ela vir servir ao Senhor na igreja. Mas alguns dias atrás, pastor, eu descobri que a minha filha está namorando escondida com um rapaz bombadão que mora lá perto de casa. Ele fica lá na esquina de casa, fumador de narguile, bebedor de cerveja. E esses dias atrás, pastor, eu fui orar de madrugada em casa. Apresentei a minha casa em oração e quando eu me deitei, um mundo espiritual se abriu para mim.
3h da manhã, um espírito maligno entrou dentro do meu quarto, começou a dar uma gargalhada e me disse: eu vou matar a sua filha, eu vou destruir a sua filha, eu vou destruir a sua filha, eu vou matar a sua filha. A sua filha abriu a porta para mim e eu já entrei na vida dela, porque no dia que a sua filha começou a mentir, eu entrei na vida dela, porque eu sou o pai da mentira. E quem mente abre a porta para mim entrar, matar e destruir. E agora eu vou matar a sua filha. Quer saber o futuro da sua filha? Ela vai ser mãe solteira, e ela vai terminar os dias com uma doença incurável, porque eu já coloquei no caminho dela uma pessoa com uma doença incurável. Ela disse que ela clamou o nome de Jesus e aquele espírito saiu de dentro do quarto. Irmãos, ela desesperada se levantou, foi lá, bateu na porta do quarto. A menina abriu a porta 3h30 da manhã, e ela botou o dedo na cara da filha e disse: eu já estou sabendo que você está namorando escondida, e eu não aceito esse namoro, vai terminar o namoro. Irmãos, começou uma discussão dentro da casa. A menina pegou a mãe pelo cabelo e ela deu um tapa no rosto da filha, bateu na menina. Depois a menina entrou para o quarto, ela foi para o quarto dela. 4h da manhã, a menina abriu a janela do quarto e foi embora da casa. E agora a irmã está lá no pátio da igreja chorando na minha frente, dizendo: faz 18 dias, pastor, que a minha filha fugiu de casa. Eu não sei aonde a minha filha está. Eu não tenho notícias da minha filha. Eu estou perdendo a batalha, pastor, porque eu usei armas naturais deste mundo. Eu não deveria ter usado estas armas. Eu deveria ter usado as armas dos céus. Eu deveria ter orado por ela. Eu deveria ter jejuado pela minha filha. Eu deveria ter intercedido pela minha filha. Mas agora eu estou perdendo a batalha. Só que tem uma coisa, pede para ele só baixar um pouquinho. Só que tem uma coisa, pastor: bem-aventurados são os que ouvem o que o Espírito Santo diz à igreja. E eu ouvi tudo o que o Espírito Santo falou comigo, e hoje mesmo eu vou começar uma campanha de jejum pela minha filha. Irmãos, no domingo teve costelão no chão, maionese, Coca-Cola. Estava todo mundo almoçando na manhã missionária e a irmã não estava comendo nada. Passei do lado dela e disse: a irmã, vai comer uma costelinha no sal grosso? Ela disse: vou deixar para a semana que vem. Comecei um propósito de jejum pela minha filha ainda ontem. Irmãos, eu tenho medo quando uma mãe se levanta para jejuar, irmãos. Eu tenho medo quando uma mãe se levanta com propósitos diante de Deus, pela sua casa e pela sua família. Preguei no domingo à noite e fui embora, irmãos. Na outra semana eu estou voltando para cá, porque eu ia pregar na reunião de obreiros de Rio Branco do Sul. O Natan está comigo porque ele ia pregar no congresso em Paranaguá. Quando eu estou chegando aqui na BR perto de Curitiba, chegou o áudio da irmã. Eu vou mandar para o pastor Aguinaldo e o pastor reparte com os irmãos. É 13 minutos de áudio. Os 3 primeiros minutos é só a irmã falando língua estranha no mistério. Depois que ela se acalma, ela fala assim: pastor Raiz, o senhor é a primeira pessoa que eu estou mandando um áudio depois da vitória, para contar que Deus entrou na minha casa e Deus me deu uma grande vitória. Pastor André, quinta-feira eu estava no culto de ações de graça pelo congresso. Eu estava sentado no primeiro banco, como sempre, e foi uma irmã comum da igreja que pregou uma mensagem simples, pastor. Qual era o tema da mensagem? O retorno do filho pródigo à casa do pai. Pastor Raiz, como eu estava no primeiro banco, eu não vi o que estava acontecendo, mas durante a mensagem, a minha filha entrou e sentou no último banco da igreja. Quando a irmã acabou de ministrar e fez o apelo, quem ia reconciliar naquela noite, a minha filha foi a primeira que se levantou e reconciliou com Jesus Cristo e joelhou-se na frente do altar. Quando eu vi que era minha filha que havia sido reconciliada com Cristo, eu me levantei do meu lugar e fui lá ajoelhar do lado dela. Quando eu me ajoelhei do lado da minha filha, eu olhei para ela e disse: filha, a mãe quer lhe pedir perdão. A mamãe não deveria ter batido no seu rosto. A minha filha olhou para mim, pastor, e disse: não, mãe,
Eu é que peço perdão para a senhora. Eu nunca deveria ter mentido para minha mãe. Você me perdoa, mãe? Ela disse, eu te perdoo, filha. E ela disse, você também me perdoa? Ela disse, eu também te perdoo. Quando nós se perdoamos, pastor, e se abraçamos, o Espírito Santo batizou a minha filha com o Espírito Santo e com poder. E eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Deus está falando aqui nesta noite. Me dê microfone quem estiver com o aparelho. Deus está falando aqui nesta noite com alguém que veio no encerramento deste congresso. Só depende de você nesta noite. Use o dom de Deus que está aí dentro de ti, porque vai ter vitória na tua casa, vai ter vitória para a sua família, se você despertar o dom. Quantos entenderam o que o Espírito Santo está falando aqui nesta noite? Diga mais um glória. E encerrando a minha participação aqui, irmãos, nós temos dons do Espírito Santo, diga amém. Só que o dom de Deus não é para usar só aqui dentro, irmãos. O dom de Deus é para usar lá fora, diga glória a Deus. Quem aqui já foi em Foz do Iguaçu, levante a mão. Abaixe a mão. Quem já comprou alguma coisa no Paraguai, levante a mão. Abaixe a mão. Quem trouxe um presente do Paraguai para o pastor Aguinaldo? Ô irmão, você só gastou, não comprou nada? Foi antes? Dá tempo esse ano agora, viu? Queridos, nós temos que usar os dons do Espírito Santo lá fora. Nós estamos acostumados a usar o dom do Espírito Santo somente aqui dentro. Mas os dons têm que se manifestar lá fora. Diga glória a Deus. Irmãos, eu fui pregar no bairro do Morumbi em 2013. Qual é o ano? E depois que eu preguei, irmãos, um grupo de empresários que estava ali disse ao pastor: pastor, o senhor vai levar o pastor André para jantar? Ele disse, não sei. Aí os empresários disseram, deixa nos levá-lo para jantar. Eu disse, pastor, deixa agora, pastor. Deixa eles, pastor, em nome de Jesus. E o pastor autorizou e os empresários me levaram para jantar naquela pizzaria mais cara de Foz do Iguaçu, que é na Travessa da Brasil. Quando você chega lá, está cheio de quadro de pessoas famosas. E quando nós chegamos ali, irmãos, a porta se abriu sozinha. Eu disse, glória a Deus. Já me senti em casa. Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Irmãos, coisa de rico a pizzaria. Irmãs, umas pizzas diferentes que eu nunca tinha visto na minha vida. É claro que eu não comi elas. Pizza de chuchu, irmã. Quem vai na pizzaria comer chuchu, está amarrado. Pizza de couve, irmão. Não sou coelho para comer couve, está amarrado, irmão. Mas moda da casa e 4 queijos. Eu fiz que nem Jesus, tudo que vinha a mim. De maneira nenhuma eu vou lançar fora. Irmãos, jantamos e terminamos o jantar aproximadamente 11h30 da noite. Quando nós estamos saindo, irmãos, escute por favor. Um frio, irmãos. Quem já foi em Foz do Iguaçu no frio sabe do vento que entra do Paraguai para o Brasil. É muito frio o vento. Quando nós estamos saindo, está garoando o frio. Do outro lado da rua está um moço, irmão, no meio da garoa, com uma camisetinha simples, as mãos por dentro da camisetinha. Ele estava descalço, com uma calça jeans até o joelho. Ele atravessou no meio da garoa e veio em direção dos empresários que estavam comigo. Nós estávamos em 11. E aí ele veio no empresário que havia me levado e disse ao empresário: Senhor, tem 3 dias que eu não como nada, Senhor. Paga alguma coisa para mim comer. E aquele empresário olhou e disse: saia de perto de mim, seu fedorento. Você está fedendo, sai de perto de mim. Aí ele foi até a segunda pessoa, pediu comida, e aquela pessoa de igual modo maltratou. Irmãos, ele não estava pedindo dinheiro, ele estava pedindo comida. E ele foi passando por todos, irmãs. Quando ele falou com o último empresário, e ninguém atendeu a sua fome, ele veio em minha direção, ele já estava chorando. E quando ele falou assim: Senhor, paga alguma coisa,
Eu dei um passo para frente, abracei ele bem apertadinho. Ele quis sair do meu abraço, porque ele sabia que estava fedendo. Mas eu apertei ele bem apertadinho, fiz um carinho nas costas dele e disse para ele: meu filho, Jesus te ama, meu filho, Jesus te ama. Quando eu apertei ele, irmãos, o Espírito Santo falou comigo no meio da rua. Alguém acredita que o Espírito Santo fala lá fora também, irmãos? O Espírito Santo falou comigo e me disse: diga a ele que o seu nome é Debert. Eu disse: Debert, Jesus te ama. Ele deu um grito e disse: não, ninguém sabe o meu nome aqui nessa cidade. Eu disse: Debert, o Deus que eu sirvo sabe o nome de todas as pessoas. Segurei ele, irmãos, afastado, desviado da igreja. Quando o Espírito Santo falou o nome dele, ele foi renovado no meio da rua e começou a falar em línguas estranhas. O temor de Deus caiu sobre os empresários. Eles se abraçaram conosco e 12 homens chorando e falando em línguas estranhas no meio da rua. Irmãos queridos, paguei uma pizza para ele de 18 pedaços desse tamanho, com borda de catupiry, uma Coca-Cola de 3 litros. Ele pegou a pizza, irmãos, abriu, pegou um pedação de pizza assim, ele já deu uma mordidona e disse: Deus abençoe, irmão, Deus abençoe. E ele deu outra mordida saindo e disse assim: qual é o seu nome, irmão? E eu disse: André Reis. E ele disse: nunca mais vou esquecer desse nome. E deu outra mordida. Quantos aqui se lembram o nome dele? Quem se lembra o nome dele? Não, eu não ouvi. Qual era o nome dele? Em que ano aconteceu isso? Que ano que foi, irmãos? Qual era o nome dele? Aí agora, 2020, 2021, André Reis está vivendo só da obra, não trabalha mais. Jesus me separou para a obra, diga glória a Deus. Aí vem a pandemia e as igrejas fecharam. Aqui fechou também em Curitiba. E eu me lembro, irmãos, que acabou tudo lá em casa. E a minha esposa Sara um dia me chamou e disse: amor, estou fazendo a última xícara de arroz. Não tem feijão, não tem macarrão, não tem fubá. É a última xícara de arroz, amor. Eu disse: eu vou entrar ali no quarto e eu vou orar ao Senhor. Entrei lá no quarto, orei ao Senhor. Quando sentamos na mesa e demos graça pelo arroz, saiu a notícia na televisão: o governo permitiu as igrejas reabrirem com 30% dos crentes. Assim foi aqui também? Aqui em Curitiba foi assim também? Tinha que sentar assim longe um dos outros, foi assim também? Então dê um glória a Deus pela vida do irmão que sentou do seu lado, dê um glória a Deus. Tá gostoso, né? Multidão, gostoso, né? Aí, irmãos, estou vendo a notícia, escute, comendo arroz. Aí toca o meu telefone, quinta-feira tocou o telefone, que a decisão do governo saiu na quinta. Tocou o telefone, era um pastor de São Paulo. Pastor André Reis, disse: amém, sou eu. Está sabendo das boas novas? Eu disse: quais? As igrejas vão reabrir com 30%. E nós vamos realizar o congresso de missões, porque a igreja ficou fechada há muito tempo. Como é que está a sua agenda para amanhã, sexta, sábado e domingo? Eu disse para o pastor no telefone: vou dar uma olhada na agenda e já te respondo. Não tinha nada na agenda, irmão. Tem que valorizar o passe, irmão. Aí demorei uns 10 minutos para responder, orando para ele não fechar com ninguém. 10 minutos depois eu liguei de volta e disse: pastor, está disponível o final de semana? Ele disse: passa o teu CPF, teu nome, vou tirar a passagem. Você embarca para São Paulo amanhã, vem pregar. Preguei sexta, sábado e domingo. Domingo à noite, fomos para o gabinete pastoral acertar as ofertas. Quando eu entrei no gabinete pastoral, tinha um envelopão assim lacrado, irmão. O presidente pegou o envelope e disse assim: abre o envelope e conte a oferta. Eu disse: pastor, eu cobrei alguma coisa para vir pregar aqui? Ele disse: não, o senhor não cobrou nada. Eu disse: então não vou contar. Se eu não cobrei nada, eu não vou contar. Ele disse: não, eu faço questão que o senhor abra o envelope e conte. Eu disse: pastor, mas se eu não cobrei nada? Deus sabe a minha necessidade, muito obrigado. Peguei o envelopão, né, irmão? Vai que ele se arrepende, coloquei no meu bolso. Mas aí ele deu a volta na mesa, ele veio lá do outro lado, pegou o envelope, rasgou o envelope na minha frente e caiu um monte de nota de R$200, irmão. Eu nunca tinha pegado uma nota daquela. Mas era muita nota de 200, irmão, esparramou em cima da mesa. E aí, irmão, me deu um temor no coração, era congresso de missões. Eu disse: pastor, o senhor está brincando comigo?
Tem obreiro na minha cidade que não ganha isso aqui no ano, dirigindo igreja. O Senhor vai me dar essa oferta por pregar 3 noites de meia hora? Não era o objetivo arrecadar dinheiro para missões? E o Senhor vai me dar tudo isso por 3 mensagens? Vai fazer falta para a igreja, pastor? Empurrei o dinheiro de volta. Ele empurrou o dinheiro na minha direção e disse: pode guardar no bolso, meu filho. Não tem R$1 da igreja. É oferta voluntária. Inclusive o irmão que ofertou a oferta vai te levar para jantar. Olhou para o diácono que estava na porta e disse: chama o pastor Debert que está lá fora. Aí entrou o pastor Debert com a esposa, a menina. E ele me deu um abraço e me disse: homem de Deus, eu te procurei. E eu te procurei nas redes sociais, homem de Deus. E eu queria te dar muito um abraço e te agradecer, porque você não teve vergonha do dom do Espírito Santo na sua vida. No dia em que você usou o dom do Espírito Santo, Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou a minha família e Deus restaurou o meu ministério. Obrigado, porque você não se envergonhou do dom do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ô igreja, levante a mão para os céus, porque Curitiba, ela não quer saber quantos empresários nós temos dentro da igreja. Curitiba quer saber quantos homens e mulheres cheios de dons, cheios do Espírito Santo, estão servindo ao Senhor neste lugar. Quantos têm a presença do Espírito Santo? Levante a mão e diga mais um glória ao nome do Senhor. Você pode se colocar de pé, por favor? Você pode se colocar de pé? É algo muito lindo que está para acontecer aqui. Tem algo muito grande do Espírito Santo para acontecer aqui. Dakasu kende kamantu revaste kantakata kofanavasi. E de que me canto revasi, de que me recibia da ai. Andacanda façai de remasi. Hindi cantou remente façai de re. E tiki camanto que varramanda avassou. E calasse que me indicante calamanto revácia. Está aí dentro de ti, filha. Está aí dentro de ti, filha. Eu já coloquei aí dentro de ti o que você precisa para vencer. Está aí dentro de ti, querido irmão. Está aí dentro de ti. E o diabo não tem autoridade para tirar o que eu te dei. É sem arrependimento. Está aí dentro de ti. Quantos receberam alguma coisa dos céus aqui? A quantos? Com todo o temor agora, pegue no punho da pessoa do seu lado. No punho. Não pegue na mão. Obedeça o profeta, por favor. Pegue no punho. Está proibido pegar na mão. Pega no punho. Pastor, por que não é para pegar na mão? Porque tem muita gente chorando, irmão. E eles não trouxeram o lenço, estão enxugando com a mão. Está com a mão molhada. Você pegou no punho de alguém, obedeceu, diga amém. Dá uma apertada no punho da pessoa para ela sentir que você apertou. Aperta um pouquinho, aperta. Com muita autoridade do Espírito Santo, diga para ela: está na hora. Diga forte: está na hora de nós usarmos tudo que Deus nos deu. É agora, irmãos.
Sakas, Tekamas, Sakas, Sikadagarras, Serevarras, Soquemente, que recebe a da Galagassore. E de revasura canto, revassada camandaragassou. Solta, irmã, solta esse mistério na sua boca. Solta, deixa o Espírito Santo orar na tua boca nesta noite. Solta, solta, irmão, esse mistério na sua boca. Solta, deixa o Espírito Santo orar na tua boca nesta noite. Solta, solta esse mistério de Deus na sua boca. Seja cheio de virtude do Espírito Santo. Relevanta, canta, labaxandecou. Você que quer ser renovado pelo Espírito de Deus, saia do teu lugar. Você que deseja ser batizado com o Espírito Santo, saia do seu lugar. Você que deseja algo dos céus nesta noite, saia do seu lugar. Venha para frente do altar, nós vamos fazer esta oração. Jesus vai tocar em vidas aqui nesta noite. E eu sei o que os céus têm para derramar aqui nesta igreja. Tem algo dos céus para ser derramado. Espírito Santo do Deus vivo, relenda canta calamanturevanava sobria, remanta cante clamas turabasi, imiti canta calabarabassurei, irimi clamas tai canturabacantei, e da clama durabacalabassou de quem, arabacalabarabassura barabai, eremi clamas turabacanta calabassoria, elemidria rassura becandecou, alabaxarabacanto rei, indicata calabarabachada rabai, elemida calabassoura que merece anda, está aí dentro de ti, meu filho. Eu te dei, meu filho, esta autoridade. Usa o que eu coloquei na sua vida, usa o que eu coloquei aí dentro de ti. Receba renovo nesta noite, receba renovo do Espírito Santo, receba renovo do Espírito Santo, receba renovo do Espírito Santo, receba a presença, receba a presença, receba a presença. Chama seca, seca, badashi, iba, seca, badaka, dagassore, vai. Ai, amastu, kamagasa, dakada, kabassol, dekomanagadagahasi. Ida cante calamanture basura mantala baixeia, iribi canta lavacala bassole medehe, irabashura bacante comanabassobia. Receba a presença do Espírito de Deus. Eu quero que toda a igreja adore ao nome do Senhor. Enquanto o Beck vai louvar ao Senhor, nós vamos adorá-lo. Jesus vai operar maravilhas, a glória de Deus vai se manifestar. Receba a presença, receba a presença, receba a presença, receba a presença, receba a presença do Espírito Santo. Suplicadamente coração, toda a igreja adore o nome do Senhor. Adore o nome de Jesus Cristo. Adore o nome. É Pai. É comando rece. Arai da calamanta rabassou de comanassúbia. Entre a façai de orrevasse anda. Solta essa língua estranha na sua boca. Solta esse mistério. Solte esse mistério na sua boca, solte. Solte esse mistério na sua boca, solte. Adore ao Senhor em espírito. Alabassora mante calandarabaxeia. Enda cante colma nabassou belerasubiande. Quebra as fortalezas, queima como fogo, feito a luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade, medo
para cada alma que A glória de Deus está aqui, irmãos. A glória de Deus está aqui. Receba o batismo com o Espírito Santo nesta noite. Receba as línguas estranhas. Receba a presença. Receba a presença. fortaleza queima como fogo, feito a luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Jesus está batizando com o Espírito Santo, irmão. Vai dando glória. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Levante a mão para adorar ao Senhor. Jesus reveste vidas aqui nesta noite. Adore o nome que está sobre todo nome. Jesus nas montanhas, gente nas ruas, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família. A presença linda de Jesus aqui. A presença linda do Espírito Santo aqui. A presença gloriosa do Espírito Santo. De Jesus nas montanhas, Adore o nome de Jesus, gente adore. nas ruas, Jesus. Adore o nome de Jesus sobre Jesus. os inimigos, Adore o nome de Jesus Jesus. sobre a escuridão, Jesus pela minha família. Adore o nome Eu de clamo Jesus. teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, feito a luz brilhar. Adore o nome de Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Receba a tua cura. Que mover de glória. Que mover de Quebra glória. as fortalezas, queima como fogo, feito a luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão. Jesus está batizando com o Espírito Santo, irmão. Você pode dar um glória a Deus? Quantos podem adorar a Jesus? Toda a igreja pode adorar. Oh, aleluia! O nosso Jesus está aqui nessa noite, Presença derramando linda. da tua graça e unção. Confia no Senhor Jesus, porque nesse nome há poder. Declare nessa noite a tua vitória. Aleluia! Vamos orar. Vamos orar. Há um mistério de Deus muito grande aqui, irmãos. Há um mistério de Deus muito grande aqui nessa igreja. A igreja fica na comunhão do Espírito Santo. Há algo muito grande de Deus aqui. Há algo muito grande dos céus aqui, irmão. Há algo muito grande. Eu quero que você que é batizado com o Espírito Santo solte a língua estranha na sua boca, solte. Tem intérprete aqui na casa, pode soltar um mistério na sua boca, solte. Solte esse mistério na sua boca agora, solte. Solte, tem um mistério aqui, irmãos. Teca, céu eterno. Cantai, teca massada, cacé. Te canta, camanta, cada, sou que. Kiteka manta kalaba surabakata Sharanda komanava suteke Endeke messi canto récia Adakanta kalamanto revanassi Sharabacanto revanava sobede.
Andai, sikiti revácia. Solta, solta esse mistério na sua boca, solta. Calabaçou, não tenha medo, pode soltar o mistério. Alabarabacanto revanavassou, solta o mistério. Só decanta las mercedes, Santo Senhor dos Exércitos, Santo Santo. Só decanta las, decanta la mano. Jesus está batizando com o Espírito Santo aqui, irmãos. Vai dando glória. Vai dando glória ao nome do Senhor. Tem um mistério aqui, irmãos. Andarabacantarabasheia. O Espírito Santo está falando assim: solte a língua estranha na sua boca. Solte. Solte, porque tem mistério aqui. Solta o mistério. Cabadagarra sébia. Quende que mende resou, fique vassobia, que cabarraçou, de que vassicando ré, derebequete o revanácia, calaite uite camantoria. Cantarás de churianda da maná. Quem pode ver? Ele me cantarás, ele canta. Quem pode ver? Ele me canta la machura, ele verás. Quem pode ver o teu adversário? Ele me cantarás, ele churi canta la. Quem pode ver o teu adversário sob os céus da cidade? Ele me canta la machura, la maná, ele me cantarás. Quem pode ver esta nuvem que lhe acompanha? Ele me cantarás, ele churi, la maná, ele me canta la. Quem pode ver as setas e os dardos que são lançados? Quem pode ver esta obra que eles realizam para entristecer os meus? Veja quantos dardos são lançados contra os meus. Quem pode ver eles sob os céus da cidade? Quem pode ver o meu anjo que desce sob os céus dessa cidade? Eu abro o céu sobre esta cidade nesta noite. Eu tenho me agradado das suas adorações e dos seus louvores na minha presença. E eu desço com vitórias e milagres nesta noite sobre todos aqueles que confessam o meu nome. Toda a igreja levante as mãos mais uma vez e diga glória ao nome daquele que está. Quanto mistério aqui, meu Deus. Rambandacatacabachanda comanava sobria. Intiplei fanava sobe de comanácia. Receba as línguas estranhas, minha filha. Receba as línguas estranhas nesta noite. A igreja diga mais um glória a Deus. Enche essa casa de adoração. Araba xeremente comanava sobria. A igreja pode dizer glória a Deus. Vou devolver o microfone fazendo uma pergunta. Quem aqui está afastado dos caminhos de Deus? Levante a mão. Fique aqui comigo, por favor. Quem aqui está afastado aqui, na frente aqui? Você, filha? Vem aqui para frente, vem, minha filha. A igreja diga glória a Deus, porque tem vidas vindo aqui para frente. Volta, minha filha, volta. Onde está a segunda pessoa que está afastada da igreja? Vem, irmã, vem aqui, vem. A igreja, por favor, diga mais um glória a Deus, igreja. O culto ainda não acabou, glória a Deus. Aonde está a quarta pessoa que está afastada da igreja? Levante a mão, por favor. Você? Ela? Está afastada da igreja, filha? Afastada, vai reconciliar hoje, né, filha? A igreja diga mais um glória a Deus.
Aonde está a sexta pessoa que vai reconciliar? Levante a mão. Aonde está a sexta pessoa que vai reconciliar? Levante a mão. Cadê você? Aonde está? Não, ali já contei, já reconciliou. Foi o terceiro, pastor. Oh, meu Deus, que presença linda, meu Deus. Ai, que presença linda.